Muita gente sonha em morar fora, porém acaba não colocando na balança o preço que se paga para você conseguir viver este sonho. Neste vídeo eu quero te falar 7 verdades que podem ser um pouco inconvenientes, mas que você precisa saber antes de você decidir sair do Brasil. Porque morar fora, diferentemente do que muita gente imagina, não é simples e tampouco fácil. Existe sim o ponto positivo e o ponto negativo. E se você não souber, não colocar na balança os pontos positivos e negativos e avaliar de acordo com a sua realidade, pode ser que este seu sonho ele se torne uma grande frustração quando você chegar aqui no Canadá. E isso, inclusive, é o que tem acontecido com inúmeras pessoas que estão aqui no país. A pessoa ela tinha uma ideia, uma ilusão do que era morar fora. Ela não encontrou o que ela estava buscando aqui no país e agora a vida dela é frustrante. Portanto, assista esse vídeo com papel e caneta na mão, porque eu quero que você realmente analise esses pontos de acordo com a realidade que você tem hoje e no final deste vídeo você escreva aqui um comentário se você já está ciente desses pontos, se você sabe do peso que esses pontos têm no seu planejamento e se você está preparado. Primeiro ponto, mudar de país não resolve os seus problemas. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão passando por situações difíceis no Brasil, difíceis, talvez até em outros lugares, que eu sei que tem muita gente que nos acompanha de Portugal, Irlanda, Estados Unidos, e a pessoa acredita que esta mudança de país, vindo aqui para o Canadá, esses problemas, eles serão resolvidos. Só que, sejamos honestos, a gente só está mudando o tipo de problema. Você teria problemas no Brasil? Teria problemas nos Estados Unidos, teria problemas em Portugal e vai ter problemas aqui no Canadá. Mudar de país não significa que a sua vida vai ser fácil, que agora você não vai ter problemas para resolver, dificuldades na sua jornada, afinal, isso é a vida. A vida não é fácil. E como diria Jordan Peterson, life is suffering. É sofrimento, minha gente. A gente tem luta todo santo dia. Você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, tem um monte de burocracia para resolver. Então a vida morando fora, ela não é fácil. Você precisa colocar isso na sua cabeça. E por que eu já estou colocando isso como primeiro ponto? Porque infelizmente, várias pessoas, elas romantizam a vida no exterior. Sim, em muitos pontos, você vai colher inúmeros benefícios. No meu caso, inclusive, que eu sempre comento aqui nos vídeos, a questão que mais me motiva a permanecer aqui no Canadá é a segurança. Então, sim, eu tenho uma vida muito mais tranquila porque eu tenho segurança. Eu consigo viajar para vários lugares com tranquilidade, mas isso não significa que eu não tenha que, ralar para conseguir viver esta vida. Como o povo fala lá no Brasil, não é? Todo mundo só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Pois é, a vida no exterior, ela é assim também. Não romantize a vida no exterior. Então, veja os pontos positivos, os pontos negativos, o que você está disposto a abrir mão e aquilo que o peso para você, de você abrir mão daquilo, vai ser muito pesado. Analisando tudo isso, você tem uma noção realista do que é a vida morando no exterior. Segundo ponto, morar fora não é sinônimo de sucesso. Não é porque você agora saiu do Brasil, tá morando no exterior, país de primeiro mundo, que você é bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, que você tá esbanjando dinheiro, que você conseguiu aquele empregão que você tanto queria, que você tá morando numa mansão, porque essas vezes é a ideia de muitas pessoas. Inclusive, quando você fala, nossa, eu moro fora, eu moro no Canadá, a pessoa até te trata de uma forma melhor. Por quê? Porque ela acha que você venceu na vida só porque você saiu do Brasil. E esta é uma grande inverdade. O país pode sim te oferecer mais oportunidades, você tem mais estrutura, você tem mais segurança e então cabe a você percorrer o seu caminho, correr atrás da sua trajetória, da sua jornada. Então a mesma pessoa, ela pode prosperar ou ela pode quebrar. Vai depender muito do seu planejamento, ou seja, o fato de você chegar aqui no Canadá
não necessariamente significa que você vai ter qualidade de vida. A sua qualidade de vida vai depender de inúmeros fatores, a começar pela forma que você chega aqui. Se você já chega com a residência permanente ou não, se você já chega preparado para o mercado de trabalho ou não, se você chega preparado ou não em relação ao idioma, entre tantas outras questões. Então não é porque você está mudando de país que necessariamente a sua vida vai ser melhor e uma vida com muito sucesso. Vai depender muito de como você se planeja para encarar essa nova realidade. Terceiro ponto, você certamente conhece aquela pessoa que fala: não, eu vou deixar para aprender o idioma quando eu chegar lá no Canadá. Eu vou deixar para aprender o idioma quando eu chegar lá nos Estados Unidos ou para qualquer outro país que você esteja indo. Meu amigo, vou te colocar como exemplo aqui no Canadá. Muita gente até vem fazer intercâmbio aqui, fazer curso de idioma, aí quando a pessoa chega na sala de aula, tem lá, eles falam, vai ser no máximo 15 alunos. Esses 15 alunos são de diferentes nacionalidades e você vai estar exposto a diferentes sotaques. O Canadá é um país multicultural. Às vezes você vai numa loja, você quer resolver um problema, você vem crente, achando que é lá uma pessoa com sotaque canadense que vai te atender. Meu amigo, às vezes é um indiano, às vezes é um chinês, às vezes é uma pessoa do Afeganistão. E você precisa saber lidar com o sotaque dessa pessoa. Então, se você chega zerado no idioma, amigo, você vai sofrer o dobro. Então eu sempre sugiro, aprenda desde o Brasil. Mesmo se você estiver indo para o Quebec, que é a região que fala mais o francês, se você está indo para uma comunidade francófona ou se você está indo para uma região anglófona, não importa. Escolha o idioma que vai te trazer mais oportunidades e se debruce nesse aprendizado, porque é isso que realmente vai transformar a sua experiência aqui no Canadá. Quanto maior for o nível nesse idioma, seja inglês ou francês, mais fácil vai ser para você lidar com a questão do sotaque. Então a ideia de você, vou aprender o idioma na marra, vou cair lá na imersão, ele soa até bonito, soa até bacana você falar isso, nossa, vou aprender na marra, eu vou me jogar lá no Canadá, vou aprender o idioma assim, ó, rapidinho. Isso até você passar por um problema, até você ter que marcar uma consulta, até você precisar do idioma para resolver uma questão muito importante. Então não menospreze o aprendizado do idioma. Esse é um ponto crucial para o seu sucesso aqui no Canadá. Outro ponto, muito provavelmente você também já deve ter ouvido, né? Aquela pessoa que fala, mas você ganha em dólar. Como se ganhar em dólar fosse sinônimo de que você estivesse, rico, como se você realmente tivesse muito dinheiro. A verdade é que se ganha em dólar, mas se gasta em dólar. E muita gente, isso é simples, isso é básico, mas muita gente não tem noção disso. A pessoa fala, mas aí vocês ganham em dólar. É claro que nós temos sim um maior poder de compra. Aqui, principalmente, questões relacionadas à tecnologia, vários produtos, eles são mais acessíveis aqui no Canadá, por exemplo, nos Estados Unidos, do que no Brasil. Mas isso não significa que a gente está esbanjando, não é mesmo? Até porque tem a questão dos impostos. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo apenas sobre isso. Você precisa ter noção da questão salarial, quanto que é descontado de imposto no seu salário, a questão do custo de vida, como que é o custo de vida aqui no país, os impostos em relação aos produtos e serviços. Esses são pontos fundamentais para você colocar no seu planejamento. Às vezes a pessoa que está começando a pesquisar agora sobre morar fora, ela não leva esses pontos em consideração, mas aí é a receita perfeita para você começar a se frustrar, para você criar uma ilusão na sua cabeça em relação à vida no exterior. Por exemplo, você só assiste vídeo de compras e você vê todos aqueles produtos e fala, nossa, mas que barato. Só que a despesa de uma família vai muito além disso. E os descontos no salário, os impostos aqui, precisam ser levados em consideração. Então lembre-se, você ganha em dólar, mas você gasta em dólar. E se você não equilibrar esses dois pontos, pode ser que falte dinheiro no final do mês para você. Então, planejamento é fundamental nesse sentido também. Outra questão fundamental para o seu planejamento: ligação de WhatsApp não substitui o abraço. Se você é muito apegado à sua família,
preste atenção neste ponto, porque várias pessoas eles desejam morar fora, mas eles não colocam o peso da saudade no planejamento. Tem pessoas que todos os domingos estão almoçando na casa da mãe, na casa do avô, que os filhos acabam estando em contato com os primos, crescendo juntos, e você vai cortar tudo isso ao sair do país. E hoje pode até parecer, não, mas isso aí eu não me importo, a gente consegue se falar por FaceTime, a gente consegue fazer ligação de WhatsApp, mas isso não substitui a presença. E eu te digo isso baseada nas inúmeras mensagens que nós recebemos dos pais, das pessoas que moram aqui no Canadá. Tem várias mães que acompanham o nosso canal por aqui, também lá no Instagram, e essas mães, elas acabam nos mandando mensagem, assim, Lúcia, eu estou muito feliz que o meu filho, ele mora no Canadá, mas eu sinto muita saudade da nossa família junta. E às vezes essas pessoas se encontram uma vez no ano, e os seus filhos estão crescendo sem a presença dos avós. Eu não sei o peso que você coloca no seu planejamento, é óbvio que para algumas pessoas isso vai ter um peso muito maior do que para as outras, mas não deixe de colocar esse ponto em consideração no seu planejamento. Porque um dos motivos, preste atenção no que eu vou dizer, um dos motivos das pessoas desistirem do Canadá, ou seja, elas fizeram planejamento, chegaram no país, gastaram uma fortuna em processo de imigração, aí depois 1, 2, 3 anos, ela fala, poxa vida, o Canadá é bom, eu gostei de morar aqui, eu aprendi muita coisa, só que eu sinto muita falta da minha família e por isso eu estou voltando para o Brasil. Só que nessa experiência, obviamente que você acaba aprendendo muita coisa com a vida no exterior, mas da mesma forma você acaba o quê? Gastando muito dinheiro. E tem pessoas que diluíram o seu patrimônio por causa dessa experiência. Então, que você não precise passar por isso, que você já coloque em consideração esse ponto antes mesmo de você fazer o seu planejamento para sair do país. Que você não precise gastar milhares de dólares para saber que a sua família é o que você tem de mais importante na sua vida. Outro ponto importante, não busque por um Brasil melhorado. Essa é a fonte de frustração de várias pessoas. Ela vive numa constante comparação com o Brasil. Ela fala, mas no Brasil tem isso, no Brasil tem aquilo. Se você viver dessa forma, infelizmente, a frustração sempre vai estar aqui, ó, lado a lado com você. Nenhum país é um Brasil melhorado, que você acaba colocando o Brasil como referência e então você acaba fazendo inúmeras comparações. Cada país tem a sua cultura, cada país tem as suas regras, cada país tem as suas leis. Então, cada país é diferente. Se você viver na comparação deste país com o Brasil, a sua vida vai ser frustrante. Então, aprenda a cultura deste novo país, as leis, o estilo de vida e se abrace a isso, para que você consiga de fato se adaptar. Senão, essa sua constante comparação com o Brasil pode realmente te fazer ter uma vida frustrante aqui no Canadá. Por último, e não menos importante, todo recomeço é desconfortável e não existe atalho. Morar fora é um recomeço em várias áreas da sua vida. É na cultura, é no idioma, é no mercado de trabalho e isso impacta duramente aqui, ó, no seu psicológico. Então a adaptação, ela realmente leva tempo. Só que, obviamente, tem formas de você se preparar para isso. Só que não tem como você não passar por esse processo. Então você pode errar, você pode se frustrar e aos poucos você vai se reconstruir. Leva tempo. Então não se culpe por você ver pessoas que conseguiram se adaptar em pouco tempo. Às vezes, a chegada delas aqui no país foi diferente. Às vezes a história dela foi diferente. Cada um vai ter o seu tempo. Nada vai acontecer da noite para o dia. Então é importante você ter isso em mente para que você consiga alinhar as suas expectativas com a realidade. No começo você pode ter ainda aquele olhar de turista, tudo é novo, só que a vida real, ela inclui você às vezes pegar um transporte público para você ir para o trabalho, às vezes você ter que enfrentar um trânsito para você chegar no local onde você deseja, você aprender como funciona o sistema de saúde, você entender questões culturais, tudo isso faz parte do seu processo
de adaptação. E você precisa estar preparado para isso e saber que sim, pode ser que isso demore um certo tempo. Então, morar fora não é fugir de problema, não é ficar rico, não é que tudo na sua vida tá dando certo, que só porque você ganha em dólar, que você tá na boa. Não é isso. É realmente um recomeço. E essa vida não é para todo mundo. Por isso que você precisa avaliar se vale ou não vale a pena de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua motivação, com a sua área de trabalho. Tem vários pontos que precisam ser analisados antes de você simplesmente achar que você mudando de país todos os seus problemas serão resolvidos. Nós até temos um programa que ele conta com 15 pontos específicos que você precisa analisar antes de sair do Brasil. É a nossa jornada da decisão. São 15 pontos que você vai avaliar dentro da sua realidade, comparando com a vida no exterior e vai realmente tomar a decisão se isso vale ou não vale a pena para você. E a primeira aula eu costumo dizer que ela é realmente um choque de realidade. É para você conhecer o que de fato é um planejamento para você mudar de país. Eu vou deixar o link em um comentário fixado aqui embaixo. Clique, se cadastre e assista à primeira aula. Depois da primeira aula, venha aqui me contar o que você achou em relação à jornada da decisão. Eu tenho certeza que vai ser aquele ponto fundamental para você começar o seu planejamento estratégico para você sair do Brasil. E esses aqui são alguns feedbacks que nós recebemos das pessoas que decidiram encarar a jornada da imigração. É realmente um ponto de clareza para você que pensa em mudar de país. Olá, eu sou a Letícia. Quando a gente entra na jornada do imigrante, a gente tem acesso a uma comunidade com todas as pessoas que estão nesse mesmo caminho. A história de cada uma das pessoas que tá ali, ela é muito relevante pro plano de imigração. Eu fui em encontros de networking onde eu não falei nada, mas eu escutando as histórias das outras pessoas, aquilo ali já me reenergizava, já me renovava para eu continuar firme no plano e seguir fazendo o que eu tava ali proposta a fazer. E eu vejo como isso um principal pilar da jornada de imigração. E saiba que esse pode ser um ponto que vai fazer você economizar muito tempo de indecisão e muito dinheiro, às vezes investindo em algo que não faria você enxergar a jornada de imigração por essa perspectiva. Então, já entra na jornada da decisão e volta aqui me contar depois o que você achou. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui para nós. Se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele e se tornar um inscrito do nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!